Então, olha, conta que eu por volta dos meus 13, 14 anos tinha bandas de garagem, esta é uma delas, provavelmente uma das primeiras bandas que tive com o meu irmão, que era os Esborre, é um nome que vem de uma letra, uma canção dos Pop Del Arte, que se chamava Esborre, e nós pegámos nesse título e demos o nome à banda. E era uma banda mais ou menos hardcore, punk hardcore, e que nós cantávamos em português, e acho que isto foi a primeira parte de um concerto dos Censurados no Fogoteiro. Não tenho bem a certeza, mas eu acho que é mais ou menos Que idade isso. tinhas aqui? Eu aí teria 13, 14. Óculos, Sim. Usavas óculos, sim. Camisa de flanela, Exato. Vermelho aos quadradinhos. Exatamente, era a moda da altura, com hoodie também. Este baixo não era meu na altura, mas depois viria a ser, comprei-o, à pessoa que toca comigo hoje em dia, que é o Nuno Espírito Santo, e eu acho que sim, terá sido aí no Fogoteiro, esta foto. Carlos Nobre, mais conhecido por Carlão, e Pac-Man, dos The Weasel, nasceu em 1975, em Angola, ao som de tiros. Veio com meses para Portugal, os pais deixaram tudo, quando rebentou a guerra. Carlão conta que a mãe até perdeu um dos sapatos quando corria para o avião com ele ao colo. Por cá instalaram-se na margem sul, e foi em Cacilhas que foi construindo carreira e vida. Passou por fases negras, outras luminosas, atravessou o preconceito, carregou na denúncia, hoje assobia para o lado. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Carlão, porque é que os teus pais te contavam dessa vida em Angola e desse regresso forçado para Portugal? Sabes que eu acho que eles foram sempre muito reservados numa série de aspectos dessa nossa história. Eu acho que os cabo-verdianos que emigraram para Cabo Verde... Para Angola? Para Angola, peço desculpa. Os teus pais são cabo-verdianos? São cabo-verdianos. Os cabo-verdianos que emigraram para Angola, que foi o caso dos meus pais, que foram trabalhar para a função pública, para o governo português em Angola, começaram desde logo, tiveram que, de certa forma, iniciar um processo de adaptação e de quase forçarem a pôr de lado essa identidade cabo-verdiana. E isso depois perpetua-se quando depois imigram novamente, desta vez para Portugal. E este episódio que falavas há pouco, na descrição da minha mãe perder o sapato a correr para o avião, isto foi uma coisa que eu soube há relativamente pouco tempo, foi há um par de anos. Eu acho que eles de certa forma, não sei se pelo lado traumático da coisa... É quase uma imagem de alguém que está em fuga, não é? Sim, é, completamente. Eles aí fugiram mesmo. Havia tiroteios na rua. Eu, quando nasce em casa porque realmente havia guerrilha na rua. Mas acabou... Eles conheciam uma parteira que foi lá à casa assistir ao meu nascimento. Mas a situação estava mesmo insustentável. Eles tiveram que fugir e acho que aquele era aquele último avião. E eles saem de lá como retornados que não eram, porque eram cabo-verdianos, não é? Mas saíram da mesma forma que os retornados, ou seja, tinham construído lá uma vida, deixaram tudo para trás e fogem com a roupa que tinham no corpo e com os filhos. E
pronto, e conseguiram apanhar aquele último avião naquele dia. E chegar a Portugal, os teus pais como é que reconstroem a vida? Instalam-se em Cacilhas logo? Primeiro Costa da Caparica, vivemos da Caparica. ali na Costa da Caparica 1 ano e depois fomos para Cacilhas. O lado bom de se trabalhar para o Estado é que depois fecha a ponte cá. E eles conseguiram ser colocados, a minha mãe em Lisboa e o meu pai em Almada, e depois trocaram, em serviços de registro civil, um cartório notarial, função pública, uma série de coisas diferentes. E o meu pai acaba por ir trabalhar para a contabilidade na Assembleia da República. Foi aí que teve a maior parte dos anos de carreira, mais tarde, não é? Não foi logo. Ias visitar lá a Assembleia da República? Fui algumas vezes, sim. Sim. E a minha mãe no cartório notarial de Almada. E como é que era visitar a Assembleia da República nessa altura? Lembras-te de algum momento ou algum político que te marcasse? Não, político, nem tínhamos acesso, não é? Eu ia à parte da contabilidade, uma coisa super secretária. Não iam às galerias ver os debates? Não, nem pensar. Mas por acaso há um momento interessante que foi eu ir tocar com uma das minhas bandas, que era o Incesto, ir tocar para uma festa de funcionários. E aquilo foi funcionários assim, públicos. Funcionários lá da Assembleia. E foi, pronto, foi o que foi. Eles nem perceberam muito bem a nossa música. A nossa música não era sequer uma coisa muito pop ou rock, era assim uma coisa super experimental, mas arranjaram-nos lá essa... A tua vida em Cacilhas, filho de 2 funcionários públicos, podia resumir-se de que forma? Era uma vida de alguém de classe média? Sim. Mas num bairro complicado, nessa altura? Não era complicado. Acho que era um bairro super tranquilo. Era uma coisa diferente de outros bairros, de outras ruas, que realmente tinha muita malta que tinha vindo das ex-colónias. Tinha muita malta de Cabo Verde, alguma de Angola também, mas não era nada que se comparasse, por exemplo, com uma situação do Monte da Caparica, dos bairros branco, amarelo, cor-de-rosa, em que aí, sim, era uma realidade complicada. Não, na minha rua era classe média, mais médio, não havia, e saiu de lá tudo. Saíram de lá pessoas que hoje em dia estão no governo, a Catarina... Ana Catarina Mendes. Sim. Morava o António Mendonça Mendes. Pronto, eles moravam, eles, se não me engano, até são de Abrantes, mas moravam na fila de prédios abaixo da minha em Cacilhas, a família dela. Como saíram bandidos, dealers que foram presos, como saíram de tudo, sabes? E o giro dessa rua era mesmo isso, era que havia um pouco de tudo. Só não havia um estrato social mais acima, que depois encontramos na escola. Na escola já havia. Na rua ali, pronto, quem tinha posses não vivia ali. E havia discriminação nessa altura ou não? Tu sentias isso? Eu não senti porque não era uma coisa muito flagrante, porque realmente na minha rua, como te dizia há pouco, havia muita malta que vinha das ex-colónias e nós estávamos juntos e a malta enturmava-se, portanto ali não sentia. Mas no país sentias? Sim, sentia. Se as pessoas não sabiam encaixar bem, não sabiam também... era algo de novo e eu senti uma coisa que era e aí que os meus pais terão sentido muito mais do que eu, e daí essa necessidade de não sobressair e não se destacar. Tu ias a um bairro desses que eu falava há bocado, no Monte da Caparica, ouvias música crioula aos berros, ouvias música angolana, ouvias as pessoas falarem umas com as outras em crioulo. No fundo eram extensões de África. Exatamente. E ali não. Ali foi quase como que termos que camuflar esse lado, tipo, não fazer ondas e adaptar. E eu percebo isso, é uma... Mas há uma passagem de uma entrevista tua que eu li sobre a discriminação, que tu contas a certa altura, que para ir a uma discoteca na Caparica compraste uma camisa que querias ser Beto. Exato. Querias ser Beto durante uma semana e que te cuspiram nas costas e na camisa. Sim. Porquê querias ser Beto durante uma semana?
que não era durante, eu disse uma semana porque houve ali uma Ou fase durante um período assim, querias ser Beto. porque eu acho que quis ser muita coisa e quando queria ser mesmo a sério, tipo adotar os códigos de cada tribo, por assim dizer. Nós ali nos anos finais de 80, mais anos 90, princípios de 90, havia muito uma sectarização, era tudo por grupos, não é? Uma pessoa ou era do metal, que foi o meu primeiro concerto, ou era gótico, ou era punk, ou era rockabilly, as coisas não se misturavam. Sim. E depois havia os betos também, que tinham algumas miúdas giras também. E tal. E eu não sei se não terá sido por aí, mas eu conseguiste ser Beto ou não? Não consegui ser Beto, porque realmente porque os Betos eram Beto muito inacessíveis na altura. Sim, não é uma coisa que dê para, quer dizer, tu podes ser punk ou podes ser do metal, compras umas t-shirts, compras do Beto, se tiveres muito dinheiro até consegues comprar a roupa, mas depois há uma série de coisas que não dá para enganar, ou és ou não és. Há uma bagagem que... Mas isto também denota, esta tua frase é uma pergunta, denota que na altura essa separação das classes era muito mais vincada do que é hoje? Ou... Sim, era muito mais vincada, não há comparação possível. Hoje, mas a um nível... A vários níveis, por exemplo. Hoje eu acho muito engraçado que os betos ouçam peruca e ouçam hip-hop, e ouçam hip-hop não só do peruca, mas ouçam hip-hop crioulo, e se calhar alguns até já sabem mais crioulo do que eu. E isso é muito interessante, é giro mesmo, sabes? Acho engraçado num bom sentido, não estou a ser irónico. Mas na altura o Carlos Nobre... sentia que havia determinadas zonas da sociedade... áreas da sociedade que eram inacessíveis? Não era uma coisa assim tão automática, tanto que aí, por exemplo, caiu uma ficha quando eu comprei essa camisa e de certa forma tentei entrar num clube que era exclusivo, e aí caiu uma ficha, pois, realmente se calhar isto para mim não vai dar, percebes? Agora, acho que isso era uma característica muito adolescente, de pertencer, nós queremos pertencer, não é? E havia uma série de grupos, eu fui experimentando uma série de grupos até chegar a uma altura de perceber que era ok eu ser muita coisa e não ser nada ao mesmo tempo, mas primeiro que chegasse a esse ponto, ainda tentei às vezes, algo desesperadamente, ser algo que não tinha que ser, que era uma parte minha, mas não era o meu todo. Tu estudavas nessa altura? Sim. Fizeste até que ano? Eu fiz... eu completei o 12º já à noite. Eu ali comecei, era um ótimo aluno até ali ao 7º, 8º, mesmo bom, e depois foi downhill, foi sempre a descer, porque aquele 8º, 9º ano andavas na escola, andar na Gandaia, na zona? Na Cacilhas, sim, fiz o meu secundário todo na escola de Cacilhas, sendo que eu... Como sempre andei com o meu irmão, que é mais velho do que eu, 4 anos, e na altura fazia muita diferença, daí eu ter ido a um concerto que miúdos, se calhar 17, 18, não conseguiam ir lá na rua, e eu fui com 11 e o meu irmão com 15, que era Iron Maiden em Cascais. Na altura o metal era visto mesmo assim, com muito maus olhos, não é? E eu não sei como acabei por conseguir ir com o meu irmão, e eu lembro de andar na escola preparatória, tinha aulas de manhã, saía da minha escola, saltava à rede da escola secundária para ir ter com o meu irmão e com aquela malta toda um bocado mais velha. E que foi nessa escola que eu depois acabei por fazer o meu secundário. Cheguei ali ao 9º ano, 9º, 10º, chumbei por faltas, patinei muito. Comecei a trabalhar, a fazer um part-time, que era uma coisa normal na altura. Eu com 13, 14 anos... fazia um part-time numa escola de música e vendia instrumentos. Hoje em dia é impensável, não é? E tinhas mais algum interesse em ser a música? Por exemplo, tu olhavas para o que se passava no país? Eras minimamente politizado? Em tua casa falava-se de política? Não se falava assim. Os teus pais não ligavam muito? Não era uma coisa muito evidente, não. Falava-se... lembro-me... Sei lá... Falava-se muito pouco, e os meus pais, eu acho que tinham muito aquela cultura de trabalhar arduamente. O meu pai tem uma coisa incrível que, pronto, ele passou, o meu pai em Santiago
teve uma infância difícil, sabes? Aquelas coisas tipo de haver quase um par de sapatos para partilhar por uma série de irmãos. Um dia levava um para a escola, outro dia levava o outro, ou numa ocasião especial, ou num domingo de missa. Portanto, era muito marcado por essa pobreza, sim, em Cabo Verde. Exatamente. E depois, quando teve possibilidade de ter um emprego fixo e uma coisa, pá, não quis abdicar daquilo nem por nada. Eu acho que nos anos todos que ele trabalhou na Assembleia da República, e ele dizia isto com muito orgulho, ele chegou sempre meia hora antes da hora de entrada ao trabalho, sabes? Porque então eles eram muito focados no trabalho, muito focados em proporcionar algo aos filhos que eles não tiveram, sendo que o meu pai era muito, eu não tive, tu também não vais ter, que é para dar valor, e a minha mãe não. Eu não tive, mas quero que tu tenhas. Era aquela coisa... Os teus pais estão vivos ainda? Estão, felizmente, estão impecáveis e está tudo, sim. E como é que eles olham para a tua carreira? O que é que eles... Acham que tu atingiste aquilo que eles sonharam para ti, ou eles tinham outros planos? Epá, eu acho que os planos deles eram muito os planos naquela altura, quando nós estávamos no secundário. Os pais todos queriam que nós fôssemos ou médicos ou advogados ou alguma coisa que fosse garante o normal de qualquer pai. Sim, queriam que fôssemos para um desses lados. E nós fomos para a música, e ao princípio não foi assim muito pacífico, mas o meu pai sempre teve essa visão muito pragmática das coisas, que era, ok, não queres aqui estudar, tudo bem, mas vais ter que arranjar um emprego, qualquer coisa, porque isto assim não há cá borlas. E eu comecei a fazer part-times muito cedo, e depois andei ali a patinar na escola, eventualmente terminei-a à noite, fiz o 11º e o 12º à noite, acho eu. Foram esses 2 anos que eu fiz à noite, exatamente. Mas voltando à pergunta que te fazia há pouco, mas tu eras de alguma forma politizado ou não? Ou não, não posso dizer nunca que fosse. Ligaste? Não. Eu acho que começo Os nossos anos, a nossa geração, atravessaram momentos muito marcantes da política nacional, não é? Sim. E da transformação até do país e na relação com a Europa, etc. Claro que sim. Pronto, se calhar... Não aos 13 e aos 14, mas sim aos 16, sim. A partir dos 16, ali, acho que sim. Acho que aí já comecei a ganhar uma consciência de uma série de coisas. Eu lembro-me que o PSR foi o partido que me cativou mais na altura, porque falava a minha linguagem, lutava as minhas lutas. Lembro-me de ter uma t-shirt que era de uma ovelha, da ovelha negra do PSR, e foi assim o primeiro partido que era uma esquerda nova na altura, e eu posicionei-me logo à esquerda a partir do momento que tive consciência política. És e continuas a ser um homem de esquerda? Sim. E porquê? Porque acredito no ideal da esquerda, no ideal comunista. Já lá vamos mais para a frente na nossa conversa, de certeza, mas acredito no Estado Social e acredito no comunismo, naquilo que é o ideal comunista. É onde eu me revejo mais. Acredito muito no mundo, que um mundo ideal seria um mundo sem classes. E é das coisas que me faz mais confusão. Mas acreditas por conveniência ou conveniência? Não. Achas que isso é mesmo possível? Eu acho que é possível. Então, não sei se é possível uma sociedade sem classes. Era muito trabalho, daria muito trabalho, mas eu acho que é possível. O que eu acho que é inadmissível é o facto de, por exemplo, eu nascer na minha rua ou nascer 3 km acima, condicione completamente a minha vida. Acho que a propriedade privada é algo que também condiciona muito, porque uma pessoa que nasce em berço de ouro nunca vai ter as dificuldades de uma pessoa que nasce no bairro. Mas imagina que tu terias tido sucesso e tinhas tido uma grande empresa, ou seja, eras um grande empresário com propriedade privada. Sim. Continuarias a acreditar nessa... Não sei. Mas também sei que nunca fui fadado para isso, e tudo aquilo que eu meti em negócio correu mal porque eu não tenho mesmo essa veia de merceeiro, sabes? E corre-me sempre mal. Portanto, aliás, eu deixei de meter em coisas que envolvessem dinheiro porque corriam mal.
Mas ainda assim, nas tuas incursões pela política, chegaste também a estar com Manuel Alegre numa candidatura Sim. à presidência da República. Sim. Era pelo lado poeta de Manuel Alegre ou era pelo lado político de Manuel Alegre? Ambas as coisas. Porque a perspectiva de ter um presidente poeta realmente era algo incrível. E o Manuel Alegre era uma pessoa de esquerda. Era e é, sim, claro que sim. E estava à parte do partido naquele momento, porque... Bom, não vou entrar em pormenores, mas toda a gente sabe que depois ficaram 2 candidaturas, não é? E o PS acaba por apoiar a candidatura do Mário Soares. E isso ainda foi uma razão extra, quase, o facto de ele de se ter gerado aquele movimento mais de cidadania e de uma pessoa do que propriamente de um representante de um partido. Mas há pouco falavas-me da tua rua e dizias-me que na tua rua tinham saído várias pessoas que tinham se ingrado na vida. Tu és um desses exemplos. Sim. E isso não mostra também que não precisamos ter uma sociedade ao estilo comunista. Não. Podemos ter uma sociedade onde há mérito, onde há oportunidades para todos, mas a minha... onde há lugar para a propriedade privada e para a solidariedade. Não, porque é assim, a mim nunca me faltou comida em casa. Mas o miúdo que falta comida em casa chega à escola, obviamente nunca irá ter o mesmo rendimento que uma pessoa que chega lá de barriga cheia. E a partir daí isso muda as regras todas do jogo. A meritocracia é das maiores mentiras que para mim, dos últimos anos, porque uma pessoa não consegue ter o mesmo mérito que a outra se não tem as mesmas ferramentas. Se uma pessoa vai para a escola com fome, não tem ali um déficit de atenção porque está de barriga vazia, está a pensar noutras coisas. Se calhar chega a casa até leva uns tabefes do pai porque o pai esteve nas obras o dia todo e isto é um ciclo que se vai perpetuando porque há falta de educação, porque tem que se trabalhar porque senão não há comida. E a partir daí as regras estão todas... como é que é? Os dados estão viciados, quer dizer, portanto a partir desse momento... O meu exemplo é o exemplo de uma classe média. Ok, aí a coisa até dá, mas eu não estou a falar, nesses casos não falo da classe média, faço daquela classe operária, ou às vezes nem isso, que é aquela classe miserável, não é? Que nunca irá ter as mesmas hipóteses. Eu acho isso muito triste. E esperavas que o Estado fosse mais presente? Achas que o Estado deve ser mais presente? Eu acho que sim. Mas, por exemplo, o PCP teve um papel fundamental no apoio a um governo de 4 anos, a chamada geringonça. A atuação do PCP, a forma como o PCP conseguiu influenciar esse governo, para ti foi suficiente? Eu acho que foi o melhor governo que nós tivemos nos últimos anos, desde que me lembro, precisamente pela atuação do PCP e do Bloco. Olha, mas foram também anos em que houve muitas cativações, em que a saúde piorou muito, em que a educação... Não sei, olha, eu sei que te posso dizer... São factos. São factos. Sim, mas houve uma série de coisas... O acesso aos serviços básicos que o Estado deve assegurar piorou muito. Depende, olha, eu assisti a uma coisa... Claro para que mim há uma herança que vinha antes, não é? Exatamente. E há uma coisa que para mim foi incrível, que foi que para grande parte das pessoas, se calhar não passa ao lado, a grande parte das pessoas que falam na televisão e que debatem coisas e não sei o quê, mas para mim não me passou, foi ter um passe social, finalmente, ao fim de 40 e tal anos de passe, a um preço mais digno, mais justo e que desse para andar na área metropolitana de Lisboa. Isto só foi possível com a geringonça. Foi uma das grandes medidas. Eu lembro de tirar o L123 nos anos 80, 90, é ridiculamente caro. E eu depois chegava a uma certa altura, já não podia sequer ter acesso a outras zonas porque tinha que ter outro passe. Nos últimos anos, com a Fertagos, com o metro da Almada, com a Transtejo, cada um quase a ter os seus próprios passos. Quer dizer, era ridículo. Uma pessoa gastava um dinheiro
impensável em algo que devia ser muito mais acessível. E isto só foi tornado possível neste governo. Carlão, tendo essa tua veia política que já se percebeu que tem vindo a ser trabalhada, tu dedicaste alguma música a estas questões mais políticas? Há alguma música tua que toque nestas questões sociais, nestas injustiças? Epá, há algo, sabes que... Ou há sempre mensagens nesse sentido? Eu acho que há mensagens, mas repara, isto é uma coisa muito, muito difícil de gerir, porque se eu idealmente acredito nestas coisas todas, depois há um lado meu que... Há um lado comercial. Há um lado comercial, sim. E há bocado estavas a reparar numa t-shirt da uniforme que o meu irmão tinha ali nos tempos de secundário. É esta fotografia, se queres podes falar dela, uma fotografia onde estão quatro jovens. Sim, era eu e o meu irmão que depois fizemos os da Weasel, o Michael, que era dos Brain Dead, uma banda da altura, e o Marco Cesário. O meu irmão tem aqui uma t-shirt... É uma fotografia muito típica dos anos 80. Sim, 80, 90. Já, isto é 91. Okay. É 91, se não me engano. 91, então. E há aquela sedução toda, muito dos Estados Unidos, das marcas, nos Estados Unidos e não só, mas das marcas, principalmente, que eram coisas que nós não tínhamos acesso e não podíamos ter. Portanto, ou comprávamos as falsificações, ou então trabalhávamos e era meio ordenado para comprar umas calças ou umas botas ou o que fosse. E esse lado, para mim, ainda há aqui uma gestão a fazer, e vou fazendo sempre, mas eu sei que no final do dia, se tivesse que escolher entre uma roupa de marca e outra coisa que significasse ninguém ter roupa de marca, eu escolheria na boa ninguém ter roupa de marca, percebes? A Aldina Duarte, que é uma pessoa que eu prezo muito e que tem uma cabeça incrível, para mim, a fadista portuguesa, e que tem também uma bagagem intelectual muito especial, dizia-me que eu não fazia intervenção, que era uma coisa muito mais social, e tem razão. Porque às vezes tu sem... Mas porquê? Por causa por defeito... Por causa da tua cor de pele? Por causa da tua história de vida? Da maneira de estar e de fazer, sabes? Olha, foi uma coisa que a primeira vez que fui a Cabo Verde, sim, senti algo muito difícil que é quase indizível de bater certo. Há uma maneira de estar daquela malta, de estar e de fazer e de sentir, que eu, quando mal ponho os pés naquela terra, percebi, porra, é isto está certo, isto sou eu. Não estou a dizer que seja totalmente aquilo, porque eu sou muito um produto de Portugal, mas aquilo bate certo comigo, sabes? E então, se tu se calhar às vezes queres tanto ser uma coisa e lês os livros e vais na carneirada e decoras ali uma coisa que é muito do nosso sistema educacional, não é? Uhum. Não é de pensar, não é um pensamento lógico de raciocínio, de chegares tu às tuas próprias conclusões, não, é de decorares e debitares. E isto é a lógica partidária que me irrita muito, que é as pessoas ficam com palas nas vistas e estão ali pá. É o chamado político cassete. Pronto, e às tantas tu, se calhar, sem teres uma noção nenhuma de política, se calhar com o simples acto, um acto que tu tenhas... Porque tudo na vida acaba por ser política, não é? Deixa-me perguntar-te por outro palco, o do Nós Alive. Eu fui ver o ano passado e foi um grande concerto, grande energia que se sentiu ali. O que é que significou aquele regresso no ano passado? Via-se que tu estavas em alta completamente, não é? Sim. Estava. Nós parámos por razões que nem no livro que saiu, na nossa autobiografia, foram ali descritas, porque é uma coisa nossa e também da nossa intimidade, mas quando paramos, acabamos por não ter uma despedida digna desse nome. E passados 10 anos, alinharam-se as estrelas, porque eu acho que durante ou os planetas, ou o que for, durante estes anos todos, houve alturas em que um elemento queria, mas os outros não queriam, ou dois queriam, e chegámos ali a uma altura, tivemos sempre uma pessoa que veio atrás de nós, que era o nosso técnico de som e amigo de uma vida,
que andava sempre a picar, vocês têm que fazer um concerto, têm que fazer um concerto. Tínhamos muitas propostas todos os anos e houve uma altura que realmente as coisas alinharam. Epá, e eu, com o passar dos anos, é que ganhei uma consciência realmente da importância que os The Weasel tinham tido, porque eu estava demasiado ocupado a divertir-me e a curtir aquilo e a fazer aquilo do que propriamente a analisar. E hoje em dia é muito o contrário, não é? E aquilo ali não te deu uma mensagem? Quer dizer, há de ter dado muitas mensagens aquele concerto do ano passado, mas uma mensagem de podia ser possível regressar? Não, regressar sim, mas de que maneira? Não sei, isso é que é a grande questão, porque eu acho The Weasel. Sim, eu acho que... Tu gostavas? Não sei, eu acho que nós estamos a divertir-nos muito a tocar aquelas canções precisamente porque já não as tocávamos há mais de uma década. E então... E é assim que as coisas devem ser sentidas. É como se fossem frescas. E eu tenho... Quer dizer... Tirando nomes que são... sei lá, um Chico Buarque, por exemplo, um Bowie, um artista sozinho, é muito mais fácil reinventar-se e manter uma vida extensa, artística. Tudo aquilo que são bandas que tocam durante muitos anos, o resultado é quase sempre o mesmo. Criativamente estagnam, depois vivem muito de sucessos do passado e a coisa vai andando ali meio que em velocidade de cruzeiro e não há grande... Mas eu acho que isso tem muito a ver com o formato banda. Mas os teus olhos brilharam agora quando falámos do regresso dos The Weasel. Claro que sim, porque foi incrível, mas este concerto não seria possível se não tivesse havido esse ato de 10 anos. Porque nós realmente estamos a tocar aquelas músicas e estamos a tocá-las como se as tivéssemos feito ontem, claro. Sabes? Foste a desfrutar. Foste a algum dos concertos dos Coldplay? Não. O que é que achas daquele fenómeno dos Coldplay agora? Do que eles eram quando tocaram a primeira vez em Portugal e agora? Eu acho que é daquelas coisas um pouco difíceis de analisar. Eu acho que há uma coisa boa que é realmente... Tu, hoje em dia, vives muito a cultura o culto da personalidade, não é cultura? O culto da personalidade na música. Eu tenho assistido a uma série de concertos em que está só o artista, mas ali nem é em bem que o a banda está a tocar. Pois, por isso mesmo é que é bom. Sim. É que tens o artista e depois a banda, até pode haver músicos que estão a tocar, mas estão escondidos e é só a glorificação daquela pessoa. Uma coisa muito que me faz alguma confusão. E os Coldplay... Tu hoje em dia não tens bandas. Eu cresci com bandas, comprava os discos, os vinis, ia ver o que é que o guitarrista fazia na banda, o que é que o vocalista, quem é que compunha, quem é que não sei o quê. E hoje em dia tu não tens bandas. A última grande banda foram os U2, não é? Tens muita inteligência artificial, aliás. Fosse. Ligada à música. Sim, tens algoritmos, tens... quer dizer, mas pronto, um dos produtores que agora trabalha com os Coldplay, pelo que eu vi, até foi num artigo no Expresso, se não me engano, que não fazia ideia, que é um daqueles tipos suecos que ninguém sabe o nome. Foi um artigo do Público, acho que foi do Francisco Mendes da Silva. Ok. Acho que foi do esse. Público, sim. Eu assino o Público, eu li portanto esse faz artigo, sentido esse artigo estava muito bom. Sim, pronto. E ele pega nesse lado todo que aquilo já deixou de ser uma coisa do Chris Martin e que, mas é válido, é o que é. Eu acho que as pessoas seguem os seus caminhos, eles fazem música de estádio hoje em dia, sim, e isso não é necessariamente uma coisa má. Eu sempre tive um estigma com o comercial e é uma estupidez. Se não fosse o comercial não havia Bob Marley, não havia Michael Jackson, não havia The Beatles, não havia grandes nomes que fizeram belíssimas canções. Portanto, o comercial é uma patetice só de adolescente. Claro que podes separar. Eu separo a música boa e má. E aí há má no comercial e há má no underground e há boa no underground e boa no comercial. E os Coldplay eram música boa? Não sei se tu achas que nunca foi uma banda que eu apreciasse muito, respeito bastante. Olha, o Virgul que canta comigo nos The Weasel, e tem a sua carreira a solo, obviamente, mas estávamos a falar num ensaio e as opiniões dividiram-se muito. Ele foi ver o concerto e adorou. E diz deixa-me pegar neste exemplo dos Coldplay, porque quem vê aqueles concertos, e eu vi um concerto deles, não agora, mas há uns tempos, também desta turnê, e quem vê aquele concerto, aquilo é só cores, bolas, alegria, fotografias do Instagram. Exato. Portanto, há toda uma realidade
quase que fabricada para estarmos permanentemente em êxtase. Sim. É entretenimento puro e duro. Sim. Mas eu gostava que me falasse um bocadinho sobre isso. A música não é só isso. A música tem partes muito negras. Claro. Tem partes muito pesadas, muito complicadas. A tua vida na música também passou por aí. Sim, eu acho que a música, quer dizer, eu acho que na música há espaço para tudo, não é? E deve haver espaço para tudo. A minha parte, onde é que concretamente queres chegar? Não, queres chegar na tua carreira, há uma altura em que há uma fase de ligação às drogas, uma altura mais pesada para ti. Sim, eu acho que isso não teve necessariamente a ver com a música, fez sabes? Parte de uma geração, fez parte... É uma coisa geracional, sim. Mas, por exemplo, drogas duras naquela fase, eu até era o único da banda, não era uma coisa... eu era o único e estava ali mesmo sozinho. Não estou a dizer que as pessoas não usassem drogas, cada um fala de si, sabe? Mas drogas duras, a usá-las como eu usei, eu era o único. Era o único ali. Portanto, como é que não era uma coisa de... Não foi por causa da música. Com sorte, sabes? Tive muitas tentativas que correram mal. E acho que às tantas estava com as defesas tão em baixo na última tentativa que fiz e estava tão derrotado que a coisa acabou por se dar. Que idade é que tinhas? Eu não entro muito assim em detalhes, mas foi ali nos primeiros 30. Nos primeiros 30. Sim. E achas que o contexto, portanto, o contexto onde tu vivias, a geração, a época, contribuiu muito para isso? Sim. Ou houve outras coisas? Sim. Eu acho que contribuiu. Acho que há uma predisposição, há pessoas que têm um bocado dessa predisposição. Não sei, às vezes discuto um bocado com a minha mulher por causa disso, porque ela tem muito aquela noção que uma pessoa é o fruto do seu habitat. Eu discordo, mas depois concordo noutras coisas. Nas coisas, quando me convém. Mas uma pessoa é fruto do seu habitat, é fruto do seu... É, claramente. E eu vivia numa rua onde, como tantas outras, de classe média, que não assim tantas, não é? Mais de subúrbios, mas que havia muito consumo de droga. Sim, e venda de droga às claras. Mas isso é um problema que não é só na classe média ou na classe baixa, sim, mas atravessa a sociedade. Mas pronto, se eu vivesse num bairro mais porreiro, de certeza que não havia lá um gajo a vender pó mais ou menos no café às claras, percebes? Não... Se não vivia num gueto, também não vivia num bairro onde uma coisa dessas fosse impossível. Portanto, vivia ali no meio termo com tudo o que isso tinha de bom e de mau. E houve uma altura, nos finais de 80, princípios de 90, mas mais nos finais... mas só que eu andei sempre com o pessoal mais velho. Pois. Sabes? Então apanhei isso, as primeiras vezes que usei foi com o pessoal mais velho, e é muito aquela malta que no final dos 80 foi o descalabro. Foi o descalabro, não só em Almada, mas... E os teus pais aí foram a tua grande âncora? Houve outras? Não sei, eu acho que aquilo que acaba por... E eu só tive consciência disso um bocado mais tarde, de não me espalhar mesmo ao comprido, acabou por ser a música. Porque a música fez com que eu, quando ia gravar um disco, quando meti em turnê... Houve uma altura que depois deixei de conseguir controlar isso tão bem, mas regra geral, só houve um disco que eu fizesse na carreira dos The Weasel que eu gravei sob o efeito de drogas, porque íamos gravar um disco, eu fazia uma desintoxicação e... Qual foi estou a falar demais, qual foi esse disco? Não vou dizer. Já estou a falar muito. Mas só, então, de certa forma, a música salvou-me, sabes? Porque eu, no meio daquele caos todo, conseguia, agora vou gravar um disco, tenho que estar ok. Por outro lado, também fez com que isto se perpetuasse muitos anos, e eu a pensar que estava a controlar a coisa, mas não estava. Porque claramente nos períodos que não estava a usar, ainda estava com... Nunca tive aquele tempo suficiente para, sabes? Como é que é a tua vida hoje, do músico, Carlão? O que é que tu fazes no dia-a-dia? Estás a gravar?
Acordas de manhã e lembras-te de uma música, escreves? Às vezes. Eu tenho uma sala que é em Cacilhas, eu moro em Lisboa já há uns anos, mas aqui há uns tempos... Quiseste ir para Lisboa porquê? Antes de responderes à outra, já agora a curiosidade. Era mais prático? Não, foi um bocado para... Ou quiseste sair foi uma daquela... mudança, foi uma Ok. mudança mesmo de vida, e eu conhecia demasiado Portanto, bem... o habitat afinal era mesmo Claro que importante. sim, claro que sim. É assim, para mim, Claro. para mim, sabes? Eu conheço muito bem... Hoje em dia, tranquilo, mas na altura não era tranquilo eu estar num sítio, e isto podia ser Almada, como podia ser outro sítio Sim. qualquer. Por isso é que eu às vezes digo, pronto, conhecia Ok. demasiado ali Decidiste atravessar o algumas Tejo. ruas e Decidiste então atravessar fugia o um Tejo bocado. e mudar Fugia de um ares. bocado. E foi essencial nessa altura para eu poder, porque isto é uma coisa que pronto, há várias terapias e várias abordagens aos problemas da adição, mas uma delas é precisamente a geográfica. Claro. Que é, pronto, estás longe do sítio onde tens toda uma história. E a minha história realmente passou muito para Almada. Portanto, eu se calhar acho que saí dali, se calhar não, acabei por sair dali porque... E a tua vida hoje, como te perguntava há pouco, e a relação com a música? Vou para Almada todos os dias, já dá para ir. Saio de casa, levo eu ou a minha mulher leva uma das nossas filhas mais... nossa filha mais nova. Filhas, Tenho não é? duas. A mais velha já vai de autocarro para a escola, está tudo ok. A mais nova ainda não. E, portanto, eu ou ela levamos-la, a mais nova, à escola. E eu depois sigo para o meu quartel-general, para a minha base, que é em Cacilhas, exatamente na rua onde eu cresci, na fila de prédios, em frente à fila dos meus pais, onde componho, onde gravo, onde ensaio com a minha banda os concertos, com a banda que me acompanha, e basicamente é quase como um escritório, percebes? Porque eu, com o passar dos anos, percebi que isto não é uma coisa da inspiração, que é muito bonita e vem, não, tens que ir mesmo. Claro. Tens que trabalhar. Tens que trabalhar. E há pouco falavas, só para terminar, da classe média. A música permitiu-te subir de classe ou não? Sim, sendo que eu não tenho luxos, nunca tive. Acho que onde acabo por ter luxos é tipo gastar dinheiro em comida e bebida às vezes. Acho que às vezes é um bocado isso. Mas subi na medida em que se calhar não me preocupo como amigos meus da minha geração, não me preocupo em estar constantemente a monitorizar a minha conta bancária e a ter débitos diretos, por exemplo, de algumas coisas, como há pessoal que não tem porque não dá para ter. E eu aí sou um privilegiado, sim. Carlão, queria-te pedir, como é habitual neste podcast, que me falasses da tua desilusão. A desilusão tem a ver precisamente com uma série de pessoas que tiveram a oportunidade de concretizar o comunismo e por uma razão ou por outra não o fizeram. E isso foi uma grande desilusão. Há um filme que não sei se conheces, que é o Palom Bela Roça, do Nanni Moretti. E eu identifico muito com todas as diferenças que há de geracionais e não sei o quê, com aquilo que se passa naquele filme. E acredito também naquela coisa que ele, no último remate que ele faz, e ele está na esquerda, direita, aponta para a direita e ele aponta para a direita e o guarda-redes ou defende ou bate na trave. Portanto, eu vou continuar a ser, mesmo com essas desilusões todas, vou continuar a apontar para a esquerda e não vou apontar para a direita, porque eu sei que vou apontar para a direita, aquilo ou bate na trave ou o guarda-redes defende. A tua inspiração. A minha inspiração, sabes que isso é muito difícil, sabes? Mas pensei numa pessoa que para mim acho que foi muito importante, que foi o Michael Franti, que era de uma banda que era, na altura era os Disposable Heroes of Hypocrisy, e que me ajudou também a aceitar-me tal e qual
como eu sou aquilo que sou. Era uma banda que fazia versões de bandas punk como os Dead Kennedys, tinha uma cultura hip-hop misturada com música industrial, ouvia muita coisa, tinha uma banda, uma frase que dizia I feel like a socio-genetic experiment. E essa que era é a tua música mistura. também, não é? A música que trazes. É uma versão de uma música, não desta, mas de uma música deles, Music and Politics, que eu fiz uma tradução, que se calhar hoje já mudaria algumas coisas, mas a tradução possível para português, adaptei para português. E essa música diz o quê? É uma autocrítica de uma pessoa que às vezes está demasiado preocupado com aquilo que se passa com as grandes causas, mas se calhar as causas mais dele e mais da casa dele não as resolve tão bem. E é um bocado esta dicotomia de por um lado um bem maior e por outro um bem pessoal, e uma desilusão que tu até podes causar naqueles que são mais próximos quando estás numa luta maior. E eu achei muito bonito, principalmente essa capacidade de autoanálise, e acho que foi muito importante para mim na altura em que eu o descobri, no princípio dos anos 90, perceber que não só é possível fazeres essa autoanálise e essa autocrítica, como é algo também terapêutico e importante. Carlão, muito obrigado. Obrigado, eu também. Este Geração 70, este podcast teve a sonoplastia de João Luís Amorim e João Ribeiro, produção de Mariana Oca e Susana Rosa, fotografia de José Fernandes, edição vídeo de Ana Isabel Pinto e Carlos Paes, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.